Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. De volta por demanda popular, a professora está aqui com a gente para ajudar a responder às suas perguntas. E temos também a Bianca aqui com a gente, que vai também fazer o papel de professora adjunta. Tudo bem, Bianca? Tudo bem. Agora, na busca incessante por novas maneiras de formar relacionamentos, sites de todos os tipos começam a aparecer na internet. Veja só este site de relacionamento que aparentemente só quem é rico pode participar. Ela preserva a identidade, mas não se importa em dizer o que procurava num relacionamento. A moça de 25 anos usou a internet para encontrar o atual namorado. E o critério da escolha? Os bens e o salário do pretendente. Eu escolhi acima de 30 mil. Por mês? Por mês. Então você queria um namorado bem-sucedido? Bem-sucedido. Porque eu quero ter uma boa vida. Bem verdadeiro, né? Não é muito interesse, não? Não, é por amor. Será? Com certeza. O namoro tem um mês e já rendeu bons presentes. Já ganhei joias, já ganhei bolsas, viagens. E aí a gente sai para jantares. O site que a moça usou para encontrar o namorado rico é novidade no Brasil. Só permite 2 tipos de cadastro, o de mulheres e o de homens bem-sucedidos. Na hora da inscrição, eles declaram a renda e o patrimônio. Faz a busca como qualquer outro site de relacionamento, altura, cabelo, mas também tem a opção para olhar com a renda e patrimônio também. Isso é como nós somos um pouquinho mais diferenciado dos outros sites. As mulheres cadastradas não precisam pagar. Já os homens desembolsam R$ 169 por mês para poderem conversar com as pretendentes. Foi a forma que os criadores do site encontraram para evitar o acesso de algum aventureiro. Mas eles mesmos admitem que não tem como garantir que o tal rapaz rico esteja falando a verdade. Será que o povo apoia essa maneira moderna de encontrar marido? Cada um é livre para procurar o que quer, né? Mas meio estranho, né? Melhor buscar uma pessoa que não seja só pela riqueza. Isso é frio, não tem sentido nenhum. Subestima a mulher falando que ela só liga pro dinheiro e financeiramente. É super machista, não. Mas tem gente que gosta e se o marido e a mulher concordam, tudo bem, né? Sites desse tipo provocam polêmica por transformar uma escolha do coração numa decisão prática demais, né? Agora, será que um relacionamento que começa assim tem mais chance de dar certo? 57% de casos de separação entre casais é por causa de finanças. Então, se nós conseguimos já falar disso, talvez pode ter um jeito para dar mais sucesso. O casamento não é isso. Casamento é um relacionamento de 2 pessoas que se aproximam porque se amam e se querem bem e querem viver juntos. E não para um viver encostado no outro. Para esta psicóloga, o site é a ferramenta moderna para um arranjo que já saiu de moda há muito tempo. Não são mais os pais que procuram. As próprias pessoas procuram por isso. Elas mesmas vão à internet, procuram nos sites de relacionamento pessoas que tenham posse. Na hora que o dinheiro acabar e se acabar, automaticamente o relacionamento acaba também, né? A moça que já arranjou o parceiro rico acredita que o namoro será duradouro, mesmo se as coisas não seguirem como o planejado. Ele tá bem financeiramente. Se ele quebra e perde tudo, ele te perde? Olha, eu acho que companheirismo também faz parte. Eu tô com ele agora que ele tem dinheiro, que a gente consegue fazer as coisas juntos. Eu acredito que eu ajudaria ele a se reerguer. Na verdade, né, as pessoas não entendem por que muitos casamentos têm problemas, muitos casais têm problemas por causa da vida financeira, né? Porque as pessoas associam que a falta de dinheiro é o que separa o marido e a mulher. E, na verdade, não é.
Na verdade, nessas horas difíceis, tanto nas horas em que você está apertado, que você não tem dinheiro, quanto nas horas, por exemplo, você está doente, você está de cama, ou você tem um problema com o filho, que você tem que dar muita atenção para o filho, ou você tem um problema com um parente. Qualquer dificuldade no casamento, testa sim o relacionamento dos dois. E se eles não têm um relacionamento firme, blindado, então aquilo ali realmente vai separar o casal, porque eles já não estavam bem. E também o índice aí de pessoas que se separam por causa de problemas financeiros ou problemas relacionados a dinheiro, eu não sei de onde ela tirou esse 57%, mas suponhamos que seja correto, sabemos que muita gente se separa por causa de problema financeiro, não significa necessariamente que foi por falta de dinheiro, mas pode ter sido por discórdia em como usar o dinheiro. Ou por muito dinheiro. Exatamente. É meu dinheiro, seu dinheiro, eu quero comprar isso, não quero que você compre isso. Então não é necessariamente a falta de dinheiro que gera o problema no casamento. É claro que falta de dinheiro também é um dos problemas, ok? Mas se você buscar um relacionamento, qual é a falha desse tipo de abordagem, esse método de encontrar um parceiro? A abordagem de buscar um parceiro isolando uma característica apenas é que você ignora todas as outras que têm um peso igual, se não maior, àquela que você está focando. Então, por exemplo, é igual o site de pessoas que existe um site também que é só para as pessoas supostamente bonitas. Você só pode entrar nesse site se você for julgado pelos usuários do site como se você é uma pessoa bonita. Então, se eles votam você como uma pessoa bonita, você entra. Se você é votado feio, você fica fora, né? Quer dizer, então, é a sua beleza que está determinando o seu sucesso, entre aspas, no relacionamento. Mas e o resto? E a beleza de uma pessoa, ela está muito associada à sua juventude, né? Não quer dizer que a pessoa velha é feia, mas a gente sabe que os que buscam beleza normalmente estão buscando os jovens, esbeltos, né? Aquelas pessoas com aparência de modelo, escultural. E quando acabar essa juventude? E às vezes a pessoa ainda está jovem, né? Quantas pessoas bonitas você conhece na mídia que estão sozinhas? Pessoas lindas, mulheres, homens muito bonitos, que estão sozinhos, que passaram por relacionamentos que não deram certo. Quer dizer, aquela beleza não manteve o relacionamento, assim como o dinheiro delas não manteve o relacionamento. Os dois, às vezes, têm muito dinheiro e não conseguem manter um relacionamento. Quer dizer, são características que as pessoas estão focando, achando que vão fazer toda a diferença, só que na televisão está aí exposto para todo mundo ver que não faz. E eu fico imaginando, Cristiane, as brigas desses casais, porque no momento de crise que vai vir, não é? Ele vai perguntar para ela assim, então quer dizer que você só me quis por causa do dinheiro, né? Toma aqui o dinheiro, para você ficar de bem comigo, então vai lá e compra alguma coisa. Quer dizer, ela sempre vai se sentir a materialista, ele vai sempre sentir que ela foi interesseira, que na verdade o que ela mais quer é o dinheiro dele. E seja o que for que a pessoa buscou, priorizou no relacionamento, sempre vai haver essa pulga atrás da orelha, esta desconfiança da relação. E o que eu vejo também, o outro lado dessas situações, é que as pessoas parecem assim, elas pensam assim, já que eu não posso ter tudo, então pelo menos uma coisa, né? Uma coisa eu vou ter, pelo menos problema de dinheiro eu não vou ter, né? Exato. E com relação a essa pesquisa, Renato, nós vamos desmontar ela aqui, porque a gente está cansado de receber casais que chegam com um suposto problema. E quando a gente começa a conversar, a gente vê que não é aquele problema. Então, essas pessoas que se separaram falando que era por causa de dinheiro, não foi por causa de dinheiro. Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez algumas sim, mas eu não creio que todo esse número tenha sido realmente por causa do dinheiro, que sempre tem uma raiz que muitas vezes o casal desconhece. Agora, Renato, eu queria voltar a esse comentário que você fez, que eu gostei muito, né? Que a pessoa, quando ela valoriza ou foca numa característica, depois ela entra num relacionamento e ela então vive aquela pulga atrás da orelha.
eu fui materialista. Eu sou materialista porque eu entrei nesse relacionamento por causa do dinheiro dele. Ou ele entra num relacionamento com ela porque ela é muito bonita. Então, ela se sente assim, não, ele está comigo enquanto eu estou bonita. Enquanto eu for bonita, enquanto eu for magrinha, enquanto eu for jovem, ele vai estar comigo. E o dia que ele encontrar uma mais bonita que eu estou Exato. Aí você entende por que tantas mulheres têm ciúmes, vivem com ciúmes, são inseguras. Por quê? Porque muitos relacionamentos hoje em dia estão se baseando na aparência, tanto aparência física quanto aparência de dinheiro. Exato. Então, não é você não tem uma base sólida, você tem uma base que muda, que pode mudar. Amanhã pode tudo mudar, amanhã ele pode perder o emprego dele, amanhã você pode engordar. Quer dizer, são coisas que não são permanentes e você está focando nelas, como se elas fossem fazer a diferença. Qual é a solução que nós estamos propondo aqui, né? Você vê, como a gente comentou há pouco, que as pessoas parecem achar que elas não vão conseguir tudo o que querem, então vão pelo menos conseguir uma coisa que elas valorizam bastante, seja beleza, seja dinheiro ou o que for. Então, é possível você encontrar uma pessoa para um relacionamento que traga o pacote todo? É possível você ter o que nós chamamos da totalidade no amor? É possível? Nós cremos que é possível. Não no sentido de caprichos. Eu quero uma pessoa com olhos verdes, de 1,80 m, eu quero uma pessoa que ganhe no mínimo 50 mil reais por mês. Não estamos falando de caprichos, mas nós estamos falando de uma maneira em que você, quando está dentro do relacionamento, você se sente completo, você se sente realizado, você vê que você acertou. Como, por exemplo, eu não sou perfeito para a Cristiane não é perfeita para mim, perfeição não existe. Mas nós somos adequados. Eu vejo que eu acertei na escolha da Cristiane. E eu tenho certeza que a Cristiane acertou na escolha. É engraçado que você sempre faz isso, né? Você me dá um elogio, aí você tira um elogio de mim sem eu nem falar nada. É para encurtar a história. Eu tenho certeza que você também acha a mesma coisa, que você acertou na escolha. Claro que eu acertei. E eu acertei na escolha. Eu vou além. Você é perfeito para mim. Perfeito para você, né? A gente pode até dizer de uma forma assim, simbólica que somos perfeitos um para o outro, ainda que literalmente não há ninguém perfeito. Mas você entende, uma pessoa que está em um relacionamento e que ela diz assim, poxa, eu me realizei, eu me sinto realizado. Eu ganhei na loteria, né, entre aspas. Eu encontrei a pessoa que me entende, que eu amo, que me ama, que é fiel a mim, que tem um caráter, que trabalha, que faz parceria comigo. Ou seja, tem todos os requisitos. Aquele checklist que você teria das coisas mais importantes estão todos marcados ali com um X. Então, isso é possível, sim. E não é possível porque a gente apenas tem isso, não. Nós temos visto isso acontecer. No trabalho que nós fazemos na terapia do amor, nós temos visto as pessoas encontrarem este par que faz elas se sentirem realizadas. Aliás, é baseado nisso, nessa realidade, que nós estamos começando um propósito nesta quinta-feira que nós estamos chamando da totalidade no amor, onde nós vamos ensinar as pessoas a encontrar o amor total. Não só o dinheiro, não só a beleza ou uma coisa às custas das outras, mas o pacote inteiro. Como fazer isso? Você vai aprender nesta quinta-feira. Saiba mais. Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor.
Quinta-feira, 11 de fevereiro, na Terapia do Amor. Você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. 11 de fevereiro, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. Nesta quinta-feira nós vamos distribuir este símbolo do amor total, que este cordão, queria que mostrasse aqui, o cordão com a cruz, que é o símbolo do amor total. Nós vamos explicar para as pessoas o que significa e vai ser dado início no propósito do amor total, a totalidade do amor, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Você não deve perder o início deste propósito da totalidade no amor e tampouco você, solteiro, deve perder o início do curso para os solteiros inteligentes, que vai dar início também nesta quinta-feira, dia 11. Aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, Cristiane e eu estaremos na palestra e em todas as localidades da Terapia do Amor. Você pode achar detalhes agora pelo telefone ou pelo site terapiadoamor.tv. Vamos agora a uma pergunta sobre dinheiro, como estávamos falando, e vamos tentar ajudar esta aluna. Há 2 anos, eu e meu marido tínhamos planos para comprar um apartamento. Porém, a ex-mulher dele ofereceu um apartamento. Ele aceitou e está pagando esse apartamento. Mas ela é invasiva e eu não gosto disso. Ela diz que só aceitou e está pagando por causa do filho. Mas isso está acabando com o nosso casamento. O que eu faço? Ele diz, né, que só aceitou e está pagando por causa do filho. Bom, eu não sei exatamente o que ela quer dizer com invasiva, né? Mas cabe ao seu marido colocar os limites. Invasiva como? Ela vai lá no apartamento, ela vai na casa de vocês porque ela supostamente é dela ou ele ainda está pagando. Eu não sei exatamente o que você quer dizer, mas se há uma invasão é porque está havendo um desrespeito de limites. Então você tem que discutir, você tem que conversar com seu marido e combinar com ele quais são esses limites. O que você acha que é além da conta? Ela chegar sem avisar ou ela ir visitar achando que a casa ainda é dela, já que ela era dona e ainda está recebendo dinheiro. O que está sendo invasivo para você? Converse com seu marido, combine quais são os limites e ele tem que impor esse limite com relação a ela. E o seu trabalho é com ele. Não adianta você chegar para ela e querer brigar com ela, ok? Você tem que colocar para ele, já que é ex dele, para que ele coloque esse limite. E você tem todo o direito de exigir esse limite, esse respeito por parte dela, porque uma coisa é o negócio que foi feito da propriedade, outra coisa é a influência, a invasão da privacidade de vocês por parte da ex. Agora, cuidado para não estar fazendo um grande caso de uma coisa que, na verdade, não é muito lá, grandes coisas, né? Porque, às vezes, o marido não faz nada, não toma nenhuma iniciativa para mudar aquilo, porque ele olha e vê assim, mas isso é besteira. Você está fazendo uma tempestade de um copo d'água, né? E aí quem fica mal na história é você. É você que fica mal, porque você passa para o seu marido que você é insegura, que você está insegura em relação à ex dele. Então, dá todo o poder do relacionamento nas mãos dele. Então, cuidado, porque, assim, inicialmente, se ela está realmente saindo do controle, né? Indo lá toda hora, se metendo na vida de vocês, tudo bem, você tem razão de reclamar com ele, falar com ele para resolver isso. Mas se não é tanto assim, cuidado, porque você que fica mal na história. Você querendo fazer um bicho de 7 cabeças, enquanto que ele só tem uma cabeça, quem fica mal na história é você que perde. E aí você tem que se questionar por que você está fazendo isso, por que você está tão insegura com essa mulher. Será que é porque ela deu
né, a oportunidade para o seu marido que você não tinha, talvez, para dar, e agora você está nessa competição aí invisível com ela, então, cuidado. Eu deixo uma dica final aqui para as pessoas que estão em relacionamentos onde há um ex, né, uma ex, especialmente um ex com filhos, que quando você entra em um relacionamento assim, você tem que discutir já de início, quanto antes, quais serão as regras dessa relação. Quer dizer, você casa com um homem que tem uma ex, a mãe do filho dele. Como que vai ser o acesso à criança? Como que vai ser as visitas, as ligações telefônicas, o contato, as festas de Natal, de Ano Novo, de aniversário da criança? Como que vai ser isso? Você tem que discutir com toda a clareza possível antes de você se casar. Antes, para ver se você está disposta a enfrentar as situações inerentes a esse tipo de relação. Porque é inevitável. Ele tem uma ex, ele tem um filho com a ex. Então você não vai mudar isso. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Renato, você sabe o que acontece muitas vezes? Muitas dessas mulheres, elas nem querem perguntar. Porque elas pensam assim, eu vou mudar isso depois. Elas conseguem ver como que é a situação antes do casamento. Mas elas pensam assim, eu vou mudar isso. Complexo depois. Mulher Maravilha. Ela porque acha que se ela perguntar para ele e ele falar, não, é assim, 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 e ela não gostar, ela não quer terminar com ele. Então, na verdade, ela prefere não perguntar, deixar as coisas como estão antes de se casar, para depois de casar infernizar a vida dele para mudar tudo. E a dela também, porque ela vai ficar infeliz. Então, isso se conversa antes, isso se estabelece antes. E não tenha medo de perder nem de falar desses assuntos antes, ok? Você está tomando uma decisão muito importante na sua vida. O casamento é a decisão talvez mais importante na sua vida, próxima a poucas outras que você jamais poderá fazer. Então, se você tem um relacionamento assim, discuta o assunto antes e veja se você está disposta, se há acordo entre vocês. Porque talvez ele tem uma visão de como vai ser esse relacionamento depois de vocês se casarem e você tem outra visão totalmente diferente. Então, veja se essas visões estão compatíveis, ok? É a dica que nós damos para você. Vamos à pergunta por Skype da Amanda, que nos contactou através da produção. Se você quer entrar em contato com a gente por Skype, você pode através desse endereço. Vamos à pergunta da Amanda. Olá, Renato e Cris. Eu sou a Amanda aqui de Barroso e eu gostaria de saber, pois eu estava em um relacionamento há 6 meses. E então, nesse relacionamento, ele começou a falar sobre assuntos de lua de mel e eu achei estranho. Então, perguntei para uma pessoa mais experiente o que ela achava. E ela disse que essa pessoa não estava bem, que a melhor opção era eu terminar. Então eu terminei e eu gostaria de saber se realmente eu tomei a decisão certa em relação a isso. Obrigada. 6 meses de relacionamento e ele estava conversando com você sobre lua de mel. Diga aí, Bianca, quais as suas dicas para ela? O que você acha? É uma pergunta um pouco aberta, Renato, porque o que conta é todo o contexto disso, né? Porque, de repente, ele realmente estava muito apaixonado, já estava planejando casar, e talvez ele passou um pouquinho nos comentários, no sonho dele, né? Então, é todo o contexto. Agora, se ele só falava disso, se ele só focava muito nesse assunto, lua de mel, realmente existia um interesse muito antecipado da parte dele, né? Mas eu acho que ela tinha que focar todo o contexto de quem ele era, de como era o namoro, de como estava caminhando esse relacionamento. Porque os homens, às vezes, são um pouquinho afobados. Então, às vezes, ultrapassa um pouco essa linha, né? Não tem essa descrição, muitas vezes. Então, talvez o problema dele tenha sido uma falta de descrição. Então, eu acho importante, ela teria que ter analisado todo o pacote, como ele era como namorado por um todo. E talvez, às vezes, ele estava testando para ver os limites dele, né? Porque conversando sobre esse assunto, vamos ver se ela dá brecha, né? Se ela entra nesse assunto, a gente pode começar mais, conversar mais, quem sabe fazer alguma coisa sobre esse assunto, né? A gente não sabe
realmente é aquilo que você falou, depende do contexto. Você não deve terminar um relacionamento só porque alguém falou assim, olha, não está bem para você, se deve terminar. Você tem que entender, porque aquela pessoa não conhece, não sabe como é que está aquele relacionamento. Ela só está ouvindo um lado da história. Então, tudo bem, você já terminou, mas você está com dúvidas. Você está perguntando para a gente. Quer dizer, você não tem certeza que você fez a coisa certa. Então, agora realmente fica difícil mudar a cabeça, mudar a decisão, né? Mas veja se não foi isso. Veja se não foi ele querendo realmente entrar num assunto que você já tinha deixado bem claro, que é para depois do casamento, né? Que é o sexo. Às vezes ele estava querendo testar para ver se dava para falar disso antes. Preparar o terreno, né? Talvez ele estava querendo preparar o terreno no sentido, deixa eu ver se ela se envolve na conversa e de repente a gente pode adiantar essa lua de mel aí, né? É possível. A dica, de forma geral, é primeiro as primeiras coisas. Se ele estava falando sobre lua de mel, fala para ele assim, bom, já que você está falando de lua de mel, vamos conversar sobre o que vem antes da lua de mel, o casamento. Vamos falar sobre casamento. Vamos conversar sobre isso e veja se ele foge da conversa, tá bom? Você vai ver agora o que tem acontecido às quintas-feiras aqui na Terapia do Amor. Se você tem uma pergunta para nós no programa, basta entrar em contato através do site escoladoamorresponde.com. Veja só. A chuva é algo impossível de ser controlada, assim como são as adversidades do dia a dia. A previsão do tempo ajuda a nos prevenir em casos como estes, assim como a Terapia do Amor tem feito na vida de muitos casais. A gente está buscando a edificação do nosso relacionamento para conseguir casar em junho agora, que a gente está criando nossos planos. A Terapia do Amor, ela tem ajudado muito a fazer a gente crescer, a amadurecer e renova a gente a cada semana. A gente vem aprendendo com o tempo e a cada palestra vem somando mais a nossa vida. E é durante a tempestade que aprendemos as maiores lições que nos fazem crescer e aprender quais são os verdadeiros valores de um relacionamento. A gente traz para dentro de casa tudo aquilo que a gente aprende aqui. E a gente tira as coisas erradas que a gente vê que a gente fazia e não volta a fazer mais. A gente tem que aprender a vencer os medos, né? Superar, né? Uma coisa que até hoje eu não esqueço é da gente não trazer bagagem do passado, né? A gente ficar remoendo coisas que já aconteceram. Isso foi, eu acho que, uma das coisas mais importantes. Acho importante porque futuramente eu quero me casar com a minha futura esposa, noiva, né? Então o que acontece? Eu acho que vai nutrir aquilo que nós precisamos futuramente, estar preparado. A gente aprende a cada dia e se dedica para isso e vê o resultado no relacionamento. É muito bom. Muitas mulheres se sentem seguras no casamento justamente porque o marido não está fazendo esse papel. É ela que tem que cuidar dele. É ela que tem que tomar a iniciativa. E às vezes ela também não deixa ele cumprir esse papel. Porque ela sempre foi uma mulher muito independente. Então ela que quer mandar. No fundo, toda mulher quer um homem que venha dar a ela esse suporte, cuidar dela. Ela pode não precisar dele financeiramente, ela pode não precisar dele para muitas coisas, mas ela precisa desse cuidado, de ser cuidada, de ser protegida. Mas, como dizem que depois de toda tempestade vem a bonança, homens e mulheres que participam da Terapia do Amor vivenciam essa felicidade. Acho que a Terapia do Amor é você buscar todo dia, porque assim, o relacionamento você tem que buscar todo dia, tá revestindo ele, tá cercando ele de coisas boas. E a terapia traz isso, né? Traz ensinamento, traz amadurecimento no relacionamento. E, como eu falei, todo dia você tem que estar buscando. A gente vai aproveitando as lições, buscando concretizá-las na prática, né? Então, a gente vai buscando ser mais tolerante um com o outro, enxergar um pouco mais a diferença que existe entre os dois, para buscar ter uma proximidade mais saudável. É diferente, né? A gente aprende a um tratar o outro melhor e suportar, né, as diferenças. As pessoas sabem se adaptar, elas sabem se fazer compatíveis quando elas querem. Então, a história da incompatibilidade de gênios é uma expressão
que quer dizer, na verdade, o seguinte: olha, a gente não está preparado a sacrificar um pelo outro. Eu acho que o aprendizado é tudo, né? Para edificar melhor nosso relacionamento é válido. Aprenda você também na Terapia do Amor do Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nesta quinta-feira, em especial, você estará recebendo a cruz, que é o símbolo do amor total. Esta cruz que a Cristiane está usando aqui no cordão, exatamente, você vai receber não somente a cruz, mas o cordão também. Você poderá usar no seu próprio cordão, ou este cordão que vem com ela, é a cruz que é símbolo do amor total. Por que o amor total? Porque a maioria das pessoas tem vivido um amor parcial. Aliás, muitas não têm nem vivido um amor parcial, que dirá total, não é? Mas quantas estão em um relacionamento e elas têm uma parte, elas têm um pouquinho de companheirismo, elas têm um pouquinho de presença. E elas ficam focando só nesse pouquinho, né? Porque as pessoas estão num relacionamento ruim mesmo, faz mal a elas, mas tem uma coisinha ali que é boa, tipo... às vezes ele dá atenção para mim, né? Às vezes, eu lembro que o ano passado, num sábado, ele falou que me amava, né? É como esse comentário que você leu há pouco, se você puder ler. Nós colocamos um exemplo de amor parcial. Nós colocamos em nossas redes sociais, anunciando a volta da nossa professora, e alguns alunos mandaram umas perguntinhas para ela. E a Marília Kimberly pergunta assim: o que fazer quando moro junto com alguém e ele não quer casar, te deixa doente em casa e sai com amigos para curtir o carnaval? Quer dizer, quanto que essa pessoa tem de amor deste homem? Quanto que ela tem dele? Ela tem migalhas, ela tem o mínimo possível e ela se sujeita a isso. Veja que ela aceita esse amor parcial, ela mendiga esse amor, ela está doente, ele a deixa doente em casa e vai pular o carnaval. Isso é o que a gente chama de amor parcial, ou seja, não podemos nem chamar isso de amor. Isso é uma migalha de um sentimento que as pessoas confundem com amor. Ela não conhece o amor total. Mas ela não está só. Infelizmente, muitas pessoas, mas muitas e muitas pessoas estão vivendo o amor parcial. É aquela pessoa que tem um marido, mas ela tem que dividir o marido com as clientes. O marido chega tarde em casa, vai pro bar com os amigos, chega bêbado às vezes, chega tomado lá pra cima, e ela fica em casa com a criança, ela fica, ela fica, sabe, administrando aquela situação, porque ela pensa, eu não vou me separar, tem agora a nossa filha. Eu já falei com ele fica chateado, a gente briga sobre isso, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Ela não está feliz e não sabe o que fazer para mudar essa situação. Eu fico pensando aqui, Renato, quantos namorados, né? Quantos casaizinhos têm um relacionamento físico, só físico, puro, é só físico. E um sempre perde com isso, porque no relacionamento, seja ela ou ele, começa a se apaixonar realmente pelo outro. E começa a pensar assim, poxa, eu queria mais, eu queria ir para o próximo passo, que é noivar, que é casar. Mas aquele relacionamento é baseado só no sexo. Então é uma coisa assim, que eles se encontram para ter sexo, para ter curtir aquele momento, mas não tem um compromisso maior. Não tem aquele apoio, aquela pessoa que tem paciência, que vai conversar com você, que dá a intimidade além da intimidade física, é a intimidade de espírito, conversar, uma amizade verdadeira, uma pessoa que compartilha os sonhos. Não é essa pessoa, é simplesmente um namoro de sexo e ela fica se sujeitando a isso porque ela pensa assim, um dia ele vai me amar, um dia ele vai pensar assim, poxa, eu quero me casar com você, a gente já teve tanto sexo, está tão bom, eu quero me casar com você. E na verdade, muitas vezes isso não acontece, passam anos, a pessoa só fica nesse relacionamento. Ela há 7 anos nesse relacionamento, falou. 7 anos nesse relacionamento. Às vezes o compromisso, né, que entre aspas, né, que a pessoa
aparentemente tem é morar junto. Porque muitos estão fazendo isso, né? Não, vamos morar junto. Vamos morar junto. Porque pensando assim, bom, olha só, já vou morar com ele. Ele vai ver como é bom. O próximo passo é o casamento. Mas sempre né? a mulher, na maioria das vezes, a mulher vai morar junto na esperança que ele vai pedir ela em casamento. É a esperança que um dia ele vai falar, agora vamos casar. E ela dá agora tudo. Ele viu que é bom, Exato. E ele vai casar E ela comigo. dá tudo dela, né, Renato? Ela trata realmente ele como uma esposa trataria o marido. E ele recebe isso, então ele pensa, tá muito bom, vai continuar assim. E ela não entende que ele enxerga aquilo porque diferente do que isso que ele está fazendo, esse namorado dela, ele está fazendo, na cabeça dele é super normal, porque ele não casou com ela. Então, para ele, esse relacionamento é isso aí, o máximo que você vai ter dele é dormir na cama dele. Mas a vida dele é dele, ele ainda tem direito de sair com os amigos, ele não precisa Contas falar separadas, tudo, né? Contas separadas, o futuro, ó, não sei, vamos ver enquanto durar e tal. Então, tudo isso são efeitos de um amor parcial. São situações que muitas pessoas estão vivendo e a gente chama isso do amor parcial. Você quer o amor total, você quer conhecer o amor verdadeiro, mas como? Como sair das migalhas? Como deixar de mendigar a atenção? Como realmente ter a outra pessoa se entregar para você da forma que você está disposto, pronta para se entregar para ela ou para ele? Então, você vai aprender mais sobre isso. Nós vamos começar este propósito nesta quinta-feira na Terapia do Amor e você receberá o símbolo do amor total, que é esta cruz, que tem o poder de transpor todas as barreiras, todas as paredes de separação, tudo que está dividindo vocês. Venha participar, venha ver como que este propósito vai ajudar você a descobrir e desfrutar o amor verdadeiro, o amor total. Não vai ser uma mágica, nós não estamos chamando pessoas para vir participar em uma palestra, receber esta cruz, esse cordão, e tudo vai como mágica mudar. Mentira, isso não vai mudar. Eu não estou falando isso para você. Eu estou chamando as pessoas que querem começar a investir em suas vidas, para saírem dessa situação de mendicância no amor. Se você quer fazer isso, então venha participar nesta quinta-feira. Aliás, diga-se de passagem que você não precisa pagar nada, tá? Então a pessoa às vezes pensa assim, mas eu queria a cruz, mas eu não tenho condição. Quanto que é? Não, você vai receber essa cruz aqui, gratuitamente. Nesta quinta-feira, nós temos às 10 da manhã e às 3 da tarde aqui no local perto do Templo de Salomão e às 8 da noite, que será a reunião especial, né, a palestra que eu e Renato estaremos, você vai receber também essa cruz. Isso, mais detalhes no site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o telefone 011 3573 3535. Isso será também em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Veja só o que aconteceu com a Pamela. Ela era uma pessoa que era incompleta no amor. Ela não conhecia o amor verdadeiro. Mas veja só como que a vida dela mudou quando ela passou a participar das palestras da Terapia do Amor. Pamela era uma garota frustrada. Ainda na adolescência, sofreu com a síndrome do pânico. Eu tinha muito medo de morrer. Eu via vultos, eu não conseguia dormir à noite, eu não queria sair de casa, eu não conseguia ir para a escola na época porque eu tinha fobia de medo e eu não conseguia fazer nada. Quase todos os dias meus pais tinham que me buscar na escola para voltar para casa porque eu começava a ter crise de pânico na sala de aula. Cansada da situação que vivia, ela resolveu tomar uma atitude. Mas por que eu sou assim e as outras pessoas não são? E eu falava, então eu vou fazer o que elas fazem para ficar feliz que nem elas. Na época, Pamela se envolveu com um rapaz. Eu era uma pessoa muito nervosa e muito autoritária. E ele também. Então nós não conseguíamos ter um relacionamento sadio. Nós brigávamos muito. Nós terminávamos e reatávamos o namoro infinitas vezes, foram mais de 20 vezes que isso aconteceu. Eu fiquei com outras pessoas e ele também, então aquietava ciúmes, muita agressão física e verbal também. E isso durou 5 anos. O pior momento... Eu recorri a amigos, não funcionava, bebida, esse namorado que eu tinha, minha família... Nós parecíamos estranhos dentro da mesma casa, então eu não tinha nada que preenchesse aquele vazio, que me fizesse feliz.
Diante da situação, ela resolveu procurar ajuda, depois de 5 anos sofrendo. E foi aqui, na palestra Terapia do Amor com Renato e Cristiane, que ela se curou. Tem 1 ano já, que eu falei, eu não tenho mais nada que possa resolver meu problema, então me convidaram, falei, então eu vou tentar. E aí eu comecei a vir, cuidei de mim. Os cuidados interiores foram fundamentais para a transformação. Segui as orientações que eram passadas, aprendi a controlar o meu gênio, porque eu era muito geniosa. E mudou totalmente. Hoje eu tô noiva, não tem nada daqueles problemas que eu tinha num outro relacionamento. Eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz, eu sei o momento certo de falar, a hora certa de me calar. Se eu não tivesse aprendido naquele momento, eu não teria a felicidade que eu tenho hoje nesse relacionamento. Me casar o ano que vem e a gente nunca teve uma briga, nunca teve nada, nenhum tipo de coisa negativa. Nosso relacionamento é super saudável, as pessoas até elogiam, nossa, que casal bacana. E é fruto das palestras, porque por mim mesma, se eu fosse fazer do meu jeito, não teria dado certo. Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor. Quinta-feira, 11 de fevereiro, na Terapia do Amor, você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. 11 de fevereiro, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. Eu cheguei na Terapia do Amor, eu era uma mulher muito vazia, eu era muito triste. Eu vim de um relacionamento que tinha vício, né? Então, assim, eu não tinha condição e nem vontade de me arrumar. Eu falava, me arrumar para quê? Eu não era valorizada, ele não me olhava, Só que, assim, eu também era uma mulher muito ruim, assim, eu era muito orgulhosa. Então, e eu tinha que ser o homem e a mulher da casa. Eu era uma mulher muito orgulhosa. Então, assim, ele errava, eu não vou atrás. Se não vier falar comigo, eu vou ficar 10 dias sem falar, mas eu não vou falar. Eu terminei, porque assim, eu via que não tinha como eu continuar. Eu brigava, eu xingava, eu chantageava, eu ia embora, eu voltava. Tudo com a força do braço. Cada vez eu me frustrava mais, eu tinha muitos traumas, eu era complexada, eu me achava feia. Muitos traumas. Eu venho de um relacionamento também fracassado, né? Onde havia traição, teve muita briga, agressão física. Então não tinha paz, né? Tentei lutar com a força do braço também para fazer dar certo, né? Só que chegou um ponto em que não conseguia mais, né? Tocar para frente. Aí foi onde eu cheguei na terapia, né? E quando eu cheguei na terapia, eu não me amava, como é que se diz? Eu não me valorizava. É como se a gente tivesse uma venda, né? Achando que com a força do braço a gente consegue resolver os problemas. Aí eu cheguei na terapia e comecei a prestar atenção, né? E a primeira coisa que eu quis foi primeiro me tornar uma pessoa para receber alguém na minha vida. A terapia ensina como você ser um bom marido, como você respeitar a tua esposa. Se eu começar a cobrar ela, eu quero desse jeito ou daquele jeito, o que vai acontecer? Eu não estou sendo marido, assim, vamos dizer, eu estou taxando ela do jeito que eu quero que ela seja. A gente casou faz 2 meses. Nunca pensei que eu fosse viver o que eu vivo hoje, mas assim, eu não vejo a minha vida sem a terapia, sem essas direções. Você está convidado para participar com a gente nesta quinta-feira. Vamos responder uma pergunta agora de uma aluna
que nos contactou por Skype. No início, ele mostrava-se ser uma pessoa bastante madura, até porque ele tem até uma certa idade já. E conforme o tempo foi passando durante o nosso relacionamento, ele mostrou uma certa insegurança, uma certa imaturidade e de dizer que não sabia mais o que queria, tanto é que não deu certo. E o que eu gostaria de saber, como detectar isso antes de me envolver muito com a pessoa, porque eu não gostaria de errar de novo. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem nisso. Como que eu faço para detectar uma pessoa insegura, uma pessoa imatura, que até mesmo aparente ser madura, mas que na verdade não seja. Obrigada. Olha, Paula, primeiramente eu gostaria que você entendesse que o namoro é para isso. O namoro é para você avaliar a pessoa. É muito difícil você conhecer uma pessoa de longe, não é? Então você se aproximou dele, de longe você achava que ele era uma coisa, ou inicialmente, mas aí você se aproximou dele e viu que não era aquilo. Não deu certo, terminou. Não veja isso como um fracasso. Fracasso teria sido se você fosse em frente com esse relacionamento, continuasse com ele, fosse morar junto com ele, casasse com ele, tendo visto todos esses erros. Aí sim isso seria um fracasso, ok? Então, para minimizar, para você pensar assim, poxa, mas eu não quero entrar, quantas vezes eu vou ter que errar, né? Eu entendo o que você quer dizer. Para minimizar, então, existem algumas maneiras. Primeiro, o relacionamento deve começar com uma amizade, não é? Primeiro, uma amizade. Os relacionamentos mais sólidos, eles acontecem entre pessoas que já se conheciam bem antes ou que têm pessoas em comum, que têm parente, amigos em comum, que podem validar, que podem dar uma referência boa daquela pessoa. Então ela já entra no relacionamento sabendo muita coisa sobre a outra, por causa desse convívio que já vem do círculo social. E que muitas pessoas estão simplesmente pulando, né? Uhum. Muitas meninas, meninos também, começam a namorar sem querer saber quem é o pai, quem é a mãe, o que essa pessoa faz durante o dia, os hobbies dela. A pessoa não está interessada muito nesses detalhes, porque ela pensa assim, isso aí é de menos. E, na verdade, falam muito. Como que ela é com os pais, por exemplo? Como que ela lida com problemas? Né? Isso são coisinhas, são os detalhes que você descobre numa conversa. Uma conversa. E aí, como é que é o seu pai? Como é que é o seu relacionamento com seus pais? Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim. Aí você já vai pegando. Peraí, tá vendo? Ele tem um rancor contra o pai. Não conhece o pai, tem um rancor. A mãe, ele fala muito bem da mãe. Isso é bom, porque se ele respeita a mãe dele, ele vai me respeitar também, né? Então, são coisas que você conhece, que você vai perguntando, que você vai se interessando, vai conhecendo os amigos, vai conhecendo, por exemplo, vai no Facebook dessa pessoa, né? Porque hoje você pode fazer isso. Vai lá no Facebook dela, o que ela curte? O que ela curte lá? Quais as celebridades, os filmes que ela curte, o que ela gosta de ouvir. Tudo isso, todas essas informações são importantes para você começar a fazer um perfil daquela pessoa. Olha, ele é muito assim. Olha, eu vejo que ele é bem sensível. Ele é assim, eu vejo que ele é muito fechado. Ele não tem muita amizade, ele não tem nenhum amigo. Ou ele é muito de ficar com os amigos, ele é muito chegado aos amigos dele. Será que isso vai ser um problema para mim? Então, isso você tem que fazer a sua investigação, né? Quando eu fiquei sabendo do Renato, eu fui procurar saber quem ele era. Aliás, a minha mãe já fez isso por mim, né? Puxou a ficha toda, né? Descobriu. A minha mãe que descobriu que os seus pais eram separados, que você era trabalhador, que falavam o patrão. O seu patrão falava muito bem de você e tal. Ela foi descobrir muitos detalhes importantes. Eu lembro que uma amiga dela, que conhecia o Renato, ela perguntando a ela, então, como é que ele é lá no trabalho? Ela foi falando, olha, ele é super esforçado, ele é sério, ele não fica de conversinha com outras mulheres. Poxa, isso para mim foi
um dos pontos principais. Ah, ele é sério, isso é bom. E eu também puxei a ficha da Cristiane. Então não foi algo assim que eu entrei só pela aparência ou por quem ela era. Eu puxei a ficha. E isso vai formando esse perfil. Então, você não deve se precipitar. Um dos problemas hoje em dia que as pessoas enfrentam é os relacionamentos online, porque online é muito difícil você ter essas informações. Se você só vê o que a pessoa posta online, só isso, a Cristiane falou que é importante você olhar isso, mas importante em conjunto com outras coisas. Mas se você só conheceu a pessoa online e não tem nada mais daquela pessoa a não ser o perfil dela, isso vai demorar muito mais tempo para você conhecer, para você saber. Então, esse é um trabalho de casa que você tem que fazer. O problema é que as pessoas querem encontrar feito. Elas querem encontrar e saber, é este. Ela quer sentir, né, o friozinho na barriga e a música do Love Story no background, no fundo, quando ela encontra a pessoa. Aí realmente não dá. Não existe mágica. Existe sim o trabalho. Amor inteligente é o amor que faz o seu trabalho, faz a sua tarefa de casa. Tá bom, amiga? Então, se você fizer o trabalho antes, você terá menos trabalho durante e depois, ok? É a nossa dica para você. Veja só o que aconteceu com a Vanessa. Ela veio de relacionamentos e um passado extremamente complicado, mas olha a mudança que ela alcançou na vida dela. Bom, minha história, quando eu cheguei aqui, eu cheguei toda traumatizada, né? Eu fui fruto de uma gravidez indesejada e eu sofri as consequências dessa convivência, né? Eu era muito agredida, muito xingada, né? Eu não era amada, né? Ela sempre deixou claro que eu era um problema, que eu não deveria ter nascido. Então eu comecei a aceitar culpas que não eram minhas. Eu achava que eu era um problema. Aí, dos 7 anos aos 11 anos, eu fui abusada por 3 homens diferentes próximos da minha família. Então eu fui crescendo com esse vazio, me sentindo extremamente carente e achei que quando eu encontrasse alguém, isso ia passar. Eu ia ter a minha família, eu ia estar com alguém que me escolheu, não como a minha mãe que ficou comigo por obrigação. Só que eu estava ferida. E pessoas feridas não tem como fazer a escolha certa, né? Então, eu acabava escolhendo pessoas que aparentemente eram bons rapazes, que trabalhavam, estudavam como eu, tinham família, mas eles abusavam de mim do mesmo jeito, né? Então, eles terminavam comigo toda hora, terminavam e voltavam, não tinham compromisso comigo, me traíam. E em um relacionamento que foi menos abusivo, a pessoa me respeitava, gostava de mim, eu também não conseguia ficar bem, porque eu não conseguia receber o amor daquela pessoa e acreditar que eu era importante. Então, eu era insegura, eu era ciumenta e também não ficava bem com ninguém, nem com quem era errado, nem com quem era certo, porque eu tinha um problema, eu estava ferida, né? E aí, a minha carência foi aumentando, porque a cada relacionamento que eu tinha, eu não saía mais experiente, eu saía mais ferida, mais sedenta de amor, né? E eu não entendia por que aquilo acontecia. E acabei me casando e sofri infinitamente mais do que eu já vinha sofrendo, né? Porque eu fui agredida no meu casamento por 6 anos. Eu não tinha paz, porque eu ficava tentando achar em mim respostas para aquilo está acontecendo. Porque eu falava, eu devo ser um problema, porque minha mãe não me amou. Eu estava sempre carregando um peso enorme da vida toda. Então, foi assim que eu cheguei, destruída, com histórico de traumas, né? E aqui eu fui ouvindo as palestras, fui me limpando mesmo de muita dor que eu estava trazendo, né? Carregando, de muita culpa que eu tinha. E a minha vida foi transformada. Porque eu vi que eu tinha coragem, eu tinha força para fazer o que eu nunca fiz. Eu tinha condições de me amar. Me amar não se tornou um desafio, era natural. Eu me achar bonita, eu me achar capaz, não era um esforço. E não era só no dia que eu me arrumava, era nos piores dias eu continuava me sentindo bem. O meu interior tinha mudado. Eu não precisava das circunstâncias para ficar bem.
né? E aí eu consegui romper com aquele relacionamento abusivo, e todo o medo que eu tinha antes de romper, do que ia ser da minha vida, o que ia ser de mim, né? Eu não conseguia, não só nesse relacionamento, nenhum relacionamento ruim eu conseguia terminar. E mesmo eles não sendo bons para mim, quando eles terminavam, eu queria morrer. Eu queria morrer. Depois, não. Eu vi que eu tinha capacidade de ficar bem sem aquele... Eu não precisava mais daquilo. E não só daquele relacionamento. Eu não precisava... Mesmo de um relacionamento bom, eu não preciso dele para ficar bem. Eu já estou bem. Eu estou inteira. Né? Eu não estou com um buraco precisando de alguém, ou com um vazio precisando ser curada. Não. A minha história foi resolvida. A minha história de vida, né? Hoje ela está pronta, né? Curada, pronta para um novo relacionamento, e é isso que a Terapia do Amor tem feito pelas pessoas. E nós vamos começar nesta quinta-feira um curso especial para solteiros inteligentes, solteiros, divorciados e viúvos, pessoas inteligentes que entendem que a melhor hora de trabalhar no casamento é antes de começar a namorar. Então, você é um solteiro, você quer se preparar, você quer saber fazer a escolha certa, como a Paula, que nos contactou há pouco pelo Skype, ela falou, poxa, como é que eu posso saber antes, para não dar com essas bolas na trave? Como é que eu vou saber para não perder 6 meses, 1 ano da minha vida com a pessoa errada? Como que eu vou saber? Você vai aprender isso através do curso para os solteiros inteligentes, que nós vamos começar nesta quinta-feira. E como saber se você está preparada ou não para um relacionamento, né? Muitas vezes você entra num relacionamento e você faz tudo errado. Você é muito ciumenta, você é muito possessiva, você acaba afastando aquela pessoa. E aí você começa a se questionar, peraí, como mudar isso? Como que eu posso tirar essa possessividade de mim? Porque eu não consigo ficar com ninguém consegue ficar comigo. Você vai aprender como lidar com isso, como você pode se preparar, sabe? Ficar pronta para um relacionamento e não estragar, como muitas vezes as pessoas fazem. É interessante, né, Cris, que tão importante quanto conhecer a outra pessoa é se conhecer. E uma dica que eu tenho especial, né, para as mulheres é a leitura desse livro, Melhor que Comprar Sapato, que você escreveu. E o interessante desse livro é que quando você escreveu, eu creio que cada artigo que você ia escrevendo, nem mesmo você sabia da força que você possuía. Você estava no processo de se autoconhecer. Então, a Cristiane que nós conhecemos hoje já existia, mas ela não sabia que existia. Então, como é importante a mulher se conhecer, saber a força que tem dentro dela. E isso, aplicado no relacionamento, só pode dar certo. Este livro é Melhor do que Comprar Sapatos, da Cristiane, você pode adquirir nas livrarias ou no site casamentoblindado.com. E lembrando, reforçando aqui novamente, que nesta quinta-feira você poderá começar o curso para solteiros inteligentes. Ok, alunos? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nós voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor. Quinta-feira, 11 de fevereiro, na Terapia do Amor. Você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. 11 de fevereiro, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.